por que no movimento circular uniforme precisa de aceleração, já que ele é uniforme? E por que essa aceleração, chamada de aceleração centrípeta, ela tem uma intensidade igual à velocidade ao quadrado sobre o raio? Meu nome é Lúcio e eu estarei aqui toda semana abordando um tópico da física. Hoje é sobre essa aceleração um pouco estranha, chamada aceleração centrípeta. É fato que é possível desenvolver um movimento circular mantendo a velocidade de um automóvel, por exemplo, com a mesma intensidade. O movimento circular uniforme é fato. Agora, se isso é verdade, quais são as características que esse movimento tem? Primeiro, o módulo da velocidade, ou seja, o tamanho dela, tem que ser constante. Senão, não seria um movimento uniforme. E segundo, se a velocidade está mudando a direção, é porque tem que existir uma aceleração vetorial. E essa aceleração vetorial, que vai ser chamada centrípeta, ela vai ter uma intensidade que vai produzir a mesma mudança a cada segundo. Por quê? Porque o cara está em movimento circular uniforme, mudando os graus no mesmo ritmo. Então, o próprio módulo da aceleração que a gente vai investigar, a centrípeta, também é constante. Para entender porque o módulo da aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r, a gente vai precisar investigar essas duas características e como ela se relaciona com o mundo vetorial. Vamos lá? Vamos trabalhar apenas com velocidade cujo módulo é constante. Então, aqui tem um exemplo de velocidade no sistema internacional, né? 8 metros por segundo. E aqui está ela. Digamos que além do módulo dela ser constante, a sua direção também será constante. Seu sentido também será constante. E ali está a partícula. E o que é que vai acontecer com ela? Em 1 segundo, ela vai deslocar 8 metros. Então ela vai ter um deslocamento de 8 metros no sentido da velocidade. Então está aqui o ΔS, 8 metros. Pronto. Esse não é o caso que eu quero investigar. Eu quero investigar um caso em que a velocidade, no decorrer do tempo, ela mantém a sua intensidade, o seu módulo, porém, a sua direção vai mudando loucamente. O que aconteceria? Então, veja só, se essa velocidade começasse assim, em um tempinho que não fosse 1 segundo, ela ia produzir um pequeno deslocamento, um ΔS, nos sentidos dela, e nesse momento ela mudaria de direção, produziria um novo ΔS. Mas isso em menos de 1 segundo, tá entendendo? Então, durante 1 segundo vai ocorrer toda essa mudança. Então aqui ela vai ter outro ΔS para cima, depois outro ΔS para a direita, para cima, outro ΔS para trás, e por último um ΔS para baixo. E terminaria aqui nesse ponto. O que representaria 8 metros? 8 metros seria a soma de todos os módulos, de todos esses pequenos ΔS, que sempre acompanham o sentido da velocidade. E isso aqui, ó, significa que esse caminho, essa quantidade de distância percorrida, em 1 segundo, essa distância seria 8 metros. Então, para velocidades que estão constantemente mudando a direção, o módulo da velocidade, na verdade, é o somatório de todos os pequenos ΔS que ela vai promovendo em diversas direções, o que corresponde à distância percorrida toda, dividido pelo tempo, né? 8 metros por segundo, 12 metros por segundo e assim por diante. Então essa é a interpretação do que é a intensidade da velocidade
para uma velocidade cujo módulo é constante. Agora vamos falar de uma situação cuja aceleração tem um módulo constante. Eu peguei as mesmas representações geométricas, vetoriais, e fiz as devidas substituições. Aqui nós temos uma aceleração cujo módulo é constante. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Está aqui a aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Se eu quero pensar a aceleração, vou ter que fazer isso aqui. Tirar o segundo ao quadrado e transformar aqui em 8 metros por segundo, sendo isso aqui a variação da velocidade e aqui o tempo. Isso quer dizer o quê? Que em um segundo, essa aceleração, se ela continuasse constante, daria uma alteração da velocidade de 8 metros por segundo. E digamos que no primeiro momento a gente analise uma aceleração que mantenha a direção e o sentido. Então, para que a gente enxergue o efeito que a aceleração produz, a gente precisa não só da partícula, mas da velocidade inicial da partícula. Certo? Então, o que vai acontecer? Em um segundo, essa aceleração vai entregar 8 metros por segundo a essa velocidade. Vai ser adicionado, e a adição e soma é você colocar um vetor aqui em sequência, né? Aqui seria um ΔV. E, consequentemente, essa velocidade inicial iria alterar para essa velocidade aqui, ó, a velocidade final. É assim que a aceleração age no contexto vetorial. Agora, eu quero fazer a mesma polêmica, né? Trazer a mesma polêmica. Eu quero que a aceleração continue com o mesmo valor, mas que ela, durante um segundo, mude a direção. Consequentemente, ela não vai conseguir dar todo esse ΔV em um sentido só. Né? O que vai acontecer? Ela vai entregar um ΔV em um certo sentido, depois ela muda de direção, então muda a direção do ΔV que ela vai entregar, é um pequeno ΔV, porque eu não dei um segundo para ela agir nessa direção, em outra direção ela entrega outro ΔV, e assim sucessivamente até terminar um segundo. E isso ela vai entregar uma sequência de ΔVs cujos módulos somados vai dar 8 metros por segundo. E como é que ficaria essa alteração na velocidade inicial? Ela teria um pequeno ΔV assim, depois assim, depois assim, depois assim, depois assim e por último assim, ó. Se você somar todos esses ΔVs, dará 8 metros por segundo. E aí a velocidade final teria essa cara. No meio do caminho ele teria velocidades que iriam ser alteradas, está vendo? Até chegar à velocidade final. Uma mudança constante de tamanho e direção. Então, o que é então a aceleração? Se ela está com o mesmo módulo e mudando constantemente a direção. É a soma de todas as alterações da velocidade no decorrer do processo. Então, eu posso dizer que é a soma de todos os ΔVzinhos. Isso vai dar os 8 metros por segundo em um segundo. Então, esse que é o significado da intensidade da aceleração. Certo? Agora, vamos juntar tudo isso e colocar no movimento circular uniforme. Temos aqui dois movimentos circulares uniformes, digamos, com o corpo se movimentando com velocidade de 20 metros por segundo. Dois movimentos cuja diferença é o raio, né? Ali tem um raio pequeno e aqui tem um raio grande. Veja, mas consideremos aqui que esses dois movimentos estão com velocidade de 20 metros por segundo. O grande lance é que em um segundo, os 20 metros que ele vai percorrer em uma circunferência pequena é uma grande parte dessa circunferência. E em uma circunferência grande, os mesmos 20 metros, mesmo tamanho, é uma pequena parte dessa circunferência. Outra coisa importante é perceber que, independente da trajetória, o raio e a velocidade formam 90 graus.
aqui o raio, né? Aqui o raio, aqui o raio. A velocidade é tangente à trajetória, né? Então aqui, ó. E aqui a velocidade. Veja que a velocidade, ela mudou uma grande quantidade de direção e aqui mudou uma pequena quantidade de direção. Ok, vamos lá. Então eu tenho esse corpo e eu não sei que trajetória ele vai desenvolver. Mas eu sei que essa velocidade, vou colocar ela aqui, ó, vai mudar de direção, não vai mudar de tamanho. Então ela vai vir para cá, depois vir para cá, vir para cá. Então essa velocidade vai receber pequenos delta V's. Tá vendo? E se isso aqui demorou, lembrando que a aceleração tem um módulo que é igual à soma desses delta V's em 1 segundo. Então, se aqui é 1 segundo, isso vai ter uma aceleração, que é essa quantidade de delta V que ocorreu em 1 segundo. Agora, se a aceleração for maior, o que é que vai acontecer? Os delta V's vão juntos, somados, vai ficar maior. Então a velocidade vai mudar a direção mais ainda. Então, quem indica a mudança da direção é a aceleração. Então a aceleração maior faz o cara descrever em 1 segundo uma grande mudança de direção. Então nessa curva mesmo, deve ter uma aceleração grande. Por quê? Porque essa velocidade mudou uma grande quantidade de direção em 1 segundo, né? E essa daqui mudou uma pequena quantidade de direção em 1 segundo. Então, quanto maior a aceleração que está produzindo a mudança de direção, menor vai ser o raio. Por quê? Porque ele vai ter que mudar a direção. Percorrendo os 20 metros, né? Mudar muito a direção significa descrever uma grande parte da circunferência. Então vamos lá. Mas quanto é esse ΔV, né? O fato é que, se em 1 segundo ele teve essa mudança, está aqui a velocidade dele depois de 1 segundo, a soma disso tudo aqui, esse arco, veja que desenhou o arco, vai ser o valor do módulo da aceleração, porque é ele dividido por 1. Agora, essa partícula está aqui o raio. A velocidade sempre é perpendicular ao raio, né? E aí o que vai acontecer? Se esse arco é um pedaço do arco todo, em 1 segundo, esse arco, descrito na trajetória, tem que ser o mesmo pedaço do arco todo aqui. Porque quando isso aqui completar uma volta, isso aqui também vai completar uma volta. Então, veja, o que eu quero que você perceba é que a mudança na direção da velocidade, esse ângulo aqui, ó, é igual à mudança na direção desse raio. Porque a velocidade e o raio formam um ângulo de 90 graus. Para um mudar uma direção, o outro tem que mudar a mesma direção, né? Para que esse aqui, o raio, mude, sei lá, 40 graus, a velocidade tem que mudar 40 graus. E como tudo acontece em 1 segundo, para você definir isso como aceleração, né? Em 1 segundo, veja, e esses ângulos são exatamente iguais, isso quer dizer que esse arco e esse raio, e esse arco e esse raio são diretamente proporcionais. Esse arco é o quanto o cara vai andar, a soma da distância percorrida em 1 segundo, ou seja, esse arco vai ter o tamanho da velocidade. Enquanto esse arco aqui vai ter o tamanho da aceleração. Daí a fórmula. Que fórmula? A velocidade, que é esse arco em 1 segundo, está para o raio, assim como essa aceleração está para esse raio daqui, que tem o tamanho da própria velocidade. Então, a aceleração,
que no caso é centrípeta, está para a velocidade, assim como a velocidade aqui está para o raio. É daí que vem o tal do aceleração centrípeta V ao quadrado sobre R. Na verdade, a relação mais verdadeira é essa. Isso aqui é um jogo matemático. E isso é verdadeiro, por quê? Porque esses dois arcos, o arco da trajetória e o arco da representação geométrica da velocidade, elas têm o mesmo ângulo. São o mesmo pedaço das suas respectivas circunferências. Agora, é centrípeta por quê? Porque para essa velocidade, ó, mudar para cá, ó, esse ΔV, ó, não foi nem para frente nem para trás, porque se fosse para frente iria aumentar a velocidade, se fosse para trás iria diminuir. Ele na verdade é perpendicular à velocidade, e perpendicular à velocidade está na direção do centro. Então esse ΔV que está na direção da aceleração nesse momento está para cá, ó. Então a aceleração que está produzindo ele, que está no mesmo sentido do ΔV, está para lá. Já no finalzinho, ó, esse ΔV está perpendicular a essa velocidade. Ó. Então a aceleração, a direção da aceleração aqui tem que estar perpendicular à velocidade, né? E está perpendicular à velocidade em todos os momentos, que é a característica da aceleração centrípeta, significa na curva está apontando para o centro. Por quê? Porque a velocidade é tangente à curva e perpendicular à tangente é o raio que vai dar no centro. Pronto, está aí explicado. Então, essa aceleração aqui, se ela fosse, por exemplo, 4 metros por segundo, sendo essa velocidade de 20, se ela fosse 4, isso aqui seria um quinto de 20. Então, isso aqui, sendo 20, isso aqui seria isso seria um quinto de 20. Então, o raio deveria ser 5 vezes maior que 20, ou seja, 100 metros. Que é o que essa expressão define. Ó. 4, 20 ao quadrado sobre raio, o raio dá 100 metros. Agora, se a aceleração fosse maior, o pedaço aqui seria maior em relação a 20. Então esse pedaço que é 20, que é o tamanho da velocidade, representaria um tamanho maior da circunferência, e no final da proporção você teria que ter uma circunferência menor, um raio menor. Então, quanto maior a aceleração centrípeta, menor vai ser a circunferência, para que com aquela velocidade ele mude a direção produzida por essa maior aceleração. Espero que tenha mais ou menos explicado um pouco mais sobre a aceleração centrípeta. Se você tivesse no meu curso para pré-vestibular, né, você teria embaixo, logo aqui embaixo, uma questão, né, que se você errasse, você teria dicas, tentaria fazer de novo, poderia fazer de novo, depois teria a resolução dela em vida também. É assim que eu construí esse curso pré-vestibular. Se tiver interessado, manda uma mensagem para mim para saber um pouco mais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.